Bora. Água. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde. Então a gente está gravando aqui, né, esse encontro síncrono, mas para quem não está podendo participar, vai ser assíncrono, enfim. Onde a gente vai ver aqui uma parte da nossa ementa, né, da parte teórica. Apesar da gente já ter visto, inclusive agora vocês vão conseguir, em cima dessa aula, refletir sobre o que vocês já leram de artigos, né? Os dois materiais que eu já passei, um artigo completo de computação e o outro deixei aberto para vocês irem atrás de alguns artigos na área, a entender como esses conhecimentos, né, esses conhecimentos científicos podem ser classificados, né? Então, principalmente a ideia aqui não é ser, principalmente não ser exaustivo, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que ciência, né, está ligada diretamente com a questão de conhecimento. Então, conhecimento não é simplesmente uma informação solta. Conhecimento é você ter, né, a junção de informações, e essas informações elas têm que, de alguma forma, significar alguma coisa. Ou seja, seja significado um avanço em termos do que já se conhece, seja significado a mesma coisa do que já se conhece, seja mais uma confirmação, né? Ou, né, um avanço, ou até, olha, isso aqui é inferior ao que já se conhece. Tudo bem. Então, o tipo de conhecimento é a consciência e a reflexão do mundo, né? Sobre aquilo que a gente investigou, suas causas, e aí entra no, basicamente, pergunta de pesquisa mesmo, assim, tipo, conhecimento. Normalmente a gente vai avançar ou criticar a partir de perguntas. Não adianta a gente dizer, eu já sei a resposta. Resposta de quê? Qual a pergunta que você fez, né? Então, a grande questão aqui é entender que a ciência, ela avança, o seu conhecimento avança a partir das perguntas que são feitas, né? Então, justamente, tem várias formas de você estabelecer isso, mas principalmente, né, identificar relações a partir de sujeitos e objetos, ou seja, pensando que vocês, por exemplo, na computação, são sujeitos e o computador é um objeto. Qual é a relação de vocês com o objeto computador? Ele melhora a vida de vocês em termos profissionais, por exemplo? Parece meio óbvio, né? Mas será que faz sentido aumentar a produtividade da pessoa com o computador? Aí quando você pensa, nossa, e se eu trocar um computador usando a variável processador? Agora eu tenho um Core i5 na minha mão, eu vou ter um Core i7. Em que aspecto aquilo vai melhorar? Ou pode avançar ou não avançar? Do ponto de vista de produtividade, quando a pessoa, pegando como parâmetro do meu estudo, a pessoa trabalha apenas com Office, pode ser que o avanço no objeto lá, computador, troca de processador, coisa do tipo, pode não refletir em um aumento em produtividade, por exemplo. Isso é pensar ciência, é gerar conhecimento. Uma coisa parece simples, né? Mas é meio óbvia, né? No caso que eu estou falando aqui, porque, de fato, pode ser que não tenha um peso tão grande no Word lá, um processador Core i5, Core i7. Agora, se a pessoa trabalha com computação gráfica, troca o objeto, né, e o sujeito é outro sujeito, não é mais um sujeito que trabalha com Office simples ali no dia a dia, só pacote Word. A pessoa trabalha com computação gráfica, trabalha com coisas pesadas. Então, a adição de um processador mais poderoso, o objeto do meu estudo, pode ser que isso implique numa melhoria de produtividade, demora menos tempo para fazer certas tarefas? Sim. Eu vejo que isso aqui tem nada a ver com assim, ciência no nível que a gente se vê hoje em dia, né? Principalmente na mídia, questão biológica, etc., vacinas. Mas isso é ciência também. É uma forma de você formular perguntas a partir de objetos, entender objetos, sujeitos, entender como essas relações no mundo físico, biológico, enfim, sociológico também, né, podem estar relacionados. E o estudo dessas relações é a ciência, né? Então, justamente a gente tenta explicar a realidade. Por que fulano ficou e entregou mais rápido as coisas? Isso é a realidade. Como é que eu posso explicar isso? Porque fulano comprou um computador novo. Será que isso pode te ajudar a explicar essa realidade? Pode, dependendo do que for o computador, dependendo do que for a realidade, pode ter sido a internet ao invés do computador, enfim. E aí você vai atrás do motivo. Pensem, é justamente isso. Pensem como um Sherlock Holmes, né? Você tem que entender a realidade, para tentar explicar essa realidade. Desse tipo de coisa bem simples, ou, né, uma coisa mais complexa, como
qual é o melhor botão para o usuário clicar no meu iPhone. De acordo com as pesquisas, pode-se indicar que o botão amarelo seja o botão melhor, porque é o botão que tem depois a explicação. Pode ser, fizemos uma pesquisa com 10 mil pessoas e 5 mil pessoas preferiram o amarelo, 2 mil pessoas preferiram tal. Então, você tem um resultado de uma pesquisa que quantitativamente avaliou os resultados dessa percepção dos usuários. Isso pode ser realmente uma pergunta de pesquisa. Pode ser que ela seja relevante ou irrelevante, isso é outra situação, né? Não é questão de relevância, é questão de, mas aí ela vai ter que, pode ser que resolva qual problema, pode ser que tenha qual impacto no mercado. Aí as pessoas vão priorizando as perguntas de pesquisa de acordo com necessidades de mercado, necessidades de pesquisa, né? Necessidades realmente humanas também, pensando em vacina. Qual é a vacina mais importante hoje que o pessoal tem que pesquisar? Covid, né? Além da vacina do câncer e outras doenças. Então, acaba que, por que não pesquisa a doença A, B, C, D? Talvez no momento, em relação às outras, não tenha tanta prioridade assim, mas não quer dizer que não tenha pessoas doentes com aquilo, mas enfim. É uma questão também de mercado, se pensar em farmacêuticos, quanto elas estão investindo nisso, né? Essas pesquisas aí é muita grana para que você investe para que uma pesquisa dessa aconteça. E ele prioriza isso, justamente. Então, pensando aqui nas características de uma pesquisa, né? E do conhecimento, a gente pensa aqui no sujeito, né? Primeiro, o homem, né? Que é a faculdade de inteligibilidade. Então, o homem, como ser inteligente, vai tentar analisar um objeto, que é o mundo exterior, né? Ao sujeito, né? E pensamento resultante da manipulação do objeto. Então, a pessoa está entendendo, tentando entender como é que o mundo externo ali se comporta, né? E aí tem que ver qual é o meu conceito, o que eu quero entender desse meu objeto. Se eu estou um ser humano, eu tenho um computador, eu quero entender agora qual é o conceito. Eu quero entender qual é a melhor forma de trabalhar para a computação gráfica, em termos de computadores, que é meu objeto. Ok, a gente vai pegar lá. Pode-se pegar, né, vários computadores diferentes, um Mac, um Windows, várias formas de fazer isso, né, fazer o mesmo processo de computação gráfica, e vamos analisar e comparar esses resultados para depois chegar à conclusão que, nos meus estudos, com a minha população lá analisada, tal ferramenta, tal sistema operacional, tal computador, tal processador, pode ter tido impacto positivo ou negativo X na produtividade das pessoas. Então, ao longo, né, do tempo, aí o homem busca, né, entender esses objetos, né? Aí a gente tem aí também, né, parte da evolução meio que filosófica aí da natureza, né? Desde o medo até misticismo, a pessoa achar que, porque eu observei que todo dia, sei lá, a noite cai, e aí quando a noite cai, eu sinto medo, sei lá, frio. Então, eu vou associar a noite, então, uma coisa ruim, sei lá. Beleza, mas por que a noite cai? Por que é dia e noite? Aí a gente tem que ir para a ciência. Será que tipo, quando eu estou no misticismo, eu estou apenas entendendo, olha, a noite cai, é escuro, isso é ruim, isso é medo, e pronto, assimila isso. Mas a ciência, por que a noite cai? O que é esse negócio quente que esquenta a gente durante o dia e de noite vai embora? Por que ele volta depois de X horas? Isso é o Sol. E por que o Sol dá essa volta e todo dia, ao mesmo horário, certinho, quantidade de tempo, a mesma? E você vai se perguntando, você vai ver se vai chegar num conhecimento que a gente tem hoje em dia do mundo, que a Terra é redonda, que tem os ciclos, né, de rotação, translação, Lua, influência da Lua na Terra. E essa é a ciência, a gente vai se perguntando, vai tentando sair um pouco de, é isso e pronto, e o que é que está por trás disso, né? Então, quando você vai pensar, tablet é ruim, não quero que os filhos usem tablet, sei lá. Será que eu não estou tendo uma crença em cima disso sem ter analisado? Será que realmente pode ser ruim, sim, se eu estiver usando tudo em excesso é ruim, né? Mas será que em certos momentos, certos contextos, não faz sentido eu utilizar essa ferramenta como uma forma de apoio ao aprendizado, etc? Será que o tablet é 100% prejudicial às crianças? Isso é uma pergunta de pesquisa. Você pode ter várias metodologias e métodos, chegar alguma conclusão sobre isso, né? Não somente uma conclusão. Mas alguma conclusão você pode chegar sobre esse assunto, né? Usando algum método, uma pesquisa. Então, dentro de vários tipos de conhecimento, vocês têm aí, né, várias formas, né? Mas justamente o tipo de conhecimento são as possibilidades.
de você conseguir obter e aprofundar esses conhecimentos. Então, tem conhecimentos do cotidiano, né? Tem conhecimentos, enfim, de reflexões, a partir de perguntas, nossa, por que isso acontece? Né? Observações, né? Então, tem várias formas de você ter esse tipo de conhecimento. Aqui, a gente tem aqui uma tabelinha que ajuda vocês realmente a entender essa classificação. Então, vamos aqui ao conhecimento científico que nos interessa nesse momento. Então, conhecimento científico, ele é verdade a partir do momento que a gente tem experimentação, que a gente tem alguma forma, de preferência replicável, objetiva, né, de ter observado aquele fenômeno e ter entendido como ele funciona. Seja ele observacional, seja ele experimental, números, né, matemática, mas de alguma forma aquilo se repete ou tem um padrão, ou consigo entender que aquilo, olha, a partir dessas observações ou de tais cálculos, de tais números, isso aqui acontece assim. Eu tento explicar esse fenômeno, né? E existe uma relação aqui impessoal diante da pesquisa. Obviamente nem sempre isso acontece, mas existe aí o chamado mito da neutralidade científica, né? Tipo, o pesquisador, um ser neutro que não tem sentimentos, que não tem nada. Claro que ele tem, é um ser humano. Mas dentro do escopo de uma pesquisa, você tenta usar métodos que fazem com que aquela única pessoa que poderia influenciar os resultados, ela acaba sendo anulada por outros participantes ou algumas técnicas que ajudam com que não fique um trabalho 100% só porque fulano achava isso. Por exemplo, o artigo que vocês já leram. Então, o artigo, quando você tem um artigo que é publicado numa revista ou numa conferência, ele passa por revisão, né? Assim, se não for, não é um evento considerado científico, obviamente, ele passa pela revisão de outros, né, outros pesquisadores. Então, quando outros pesquisadores leem, criticam e dizem se aquilo tem aptidão ou não para o evento, ou que precisa corrigir, disso, e tem outros pesquisadores que também, de uma certa forma, concordam com aquele conteúdo e dão um aval ali para que ele seja publicado. Então, diminui justamente essa chance do conteúdo, do conhecimento, ser somente do achismo da pessoa. Mesmo que a pessoa tenha utilizado algum método científico e tudo, ao ter uma revisão, outros vão dizer, não, ok, eu concordo, não, esse método foi adequado, concordo. Aí você pegar lá uma conferência, tem 3, 4 revisores, então você vai ter aí, né, 3, 4 opiniões adicionais sobre aquele conteúdo. Então você vai ter aí uma informação rica, né, daquela objetividade. Diferentemente dos outros, não há nenhum aqui, mas são outros tipos de conhecimento. Né? Conhecimento filosófico, teológico, empírico, e isso é muito comum em algumas áreas de pesquisa da engenharia de software, por exemplo, de você, ao invés de simplesmente fazer experimentos, mas, sei lá, como é que as pessoas trabalham hoje em dia e fazem isso? Como é que as pessoas estão trabalhando hoje de forma remota, por exemplo? Eu não posso entrevistar as pessoas que fazem isso no dia a dia, extrair essa informação e depois juntar com outros dados? Foi basicamente o que eu fiz na minha tese de doutorado, por exemplo, que é um tipo de conhecimento empírico, só que a gente vai lá, observa essas informações e extrai eles à luz da ciência, do nosso método, e tenta justamente confrontá-lo com outros dados. Né? Se eu simplesmente falar com fulano que diz que é assim que faz e acabou e pronto, isso é ciência, não. Você tem que comparar, confrontar, entender, né? Então, dos tipos de conhecimento que a gente viu aqui, né? Aqui os 3 tipos, né? Enfim, alguns adjetivos para eles, não vou entrar em muitos detalhes, mas conhecimento empírico, teológico e filosófico. Né? Vejam que a filosofia, ela entra no campo da ciência. É como se fosse uma pré-ciência, né? Tipo, se você for pegar bem no início aí das eras, né? Tempo dos gregos e tudo, os cientistas eram os filósofos, né? Os primeiros cientistas, são aqueles que, peraí, por que o mundo é assim? Por que a Terra é redonda? Por que tem dia e noite? Aí ia tentar explicar aquilo.
Não, porque será que porque tem não sei o quê, tem uma coisa que vai e volta, vou chamar isso de sol, aí tem um cálculo e tal, aí daí para frente você tem o desenvolvimento dessas perguntas e respostas, né? O conhecimento científico, ele já vem, né, de uma maneira mais objetiva, produzido pela investigação científica e a partir dos seus métodos. É um conhecimento que tende a ser mais racional, sistemático e principalmente metódico, né? No sentido de tem alguma metodologia ali que a gente consegue depois replicar isso em outros contextos, se for o caso. E busca a veracidade dos fatos ou fenômenos, independente da fonte ou de quem está investigando, no caso aí de pensar na impessoalidade do pesquisador. Enfim, e a gente tem a ideia de a gente ter hipótese, né? Então, antes de começar uma pesquisa, peraí, por que eu vou fazer essa pesquisa? Porque eu acho, suponho, tem a seguinte hipótese que tal coisa acontece. Ok, então vamos lá, vamos atrás, vamos definir um método, técnica e vamos atrás dessa informação. O que vem a ser conhecimento, né? Enfim, o que vem a ser ciência? Então, principalmente uma atividade que propõe a aquisição sistemática de conhecimentos com a finalidade de melhoria aí da qualidade da vida intelectual ou material. Então, se eu quero fazer isso, identificar esse fenômeno porque uma pergunta interessante, ou porque eu quero buscar depois outros materiais melhores, se você for pensar, por exemplo, coisa que nada a ver com computação, pensar aí em biologia, né, em Embrapa. Vou pensar, hoje o Brasil é um grande produtor de alimentos e não sei o quê, tarará, tarará. Aí se você vai lá na Embrapa, não, nós temos aqui a melhor semente de milho para o norte. Aqui eu tenho a melhor semente de milho para o nordeste. Essa aqui no nordeste vai ter a melhor produção, mas se você coloca ela no norte, não é tão boa assim. Como é que ele descobriu isso? Entendeu? Como é que ele chegou nessa linhagem de milho? Pode ter sido vários métodos, desde o mais simples, que pode ser simplesmente observação. Planta no norte lá, os 10 tipos de milho que ele tem, na verdade ele tem muito mais. Planta em um volume que dê para aquela observação ser considerada de uma relevância estatística e observa e vê, dentre todos os resultados, se tem algum lá que é mais exacerbado em termos de melhoria de qualidade que os outros. E se você chegar a conclusão, olha, essa aqui, dentre as 10, é que deu o melhor resultado. Observação. Método. Isso é o que nós temos hoje aí no dia a dia. Se for pensar em Embrapa, é um dos grandes, nas grandes instituições científicas do Brasil. Ela já está colhendo, né, e colheu muitos frutos. A gente colhe todo dia frutos dessas melhorias genéticas e observações que a Embrapa já fez aí há décadas no Brasil e continua fazendo. Né, continua fazendo pesquisa que obviamente não é o resultado aqui no outro dia, você descobri, eureka. Pode ser um trabalho de pesquisa de um pesquisador aí de 20 anos, que começa a observar e gera resultados, e teste, e daqui a 20 anos você tem, olha, com todo esse estudo, obviamente ele vinha publicando esses resultados antes, ele veio confirmando, né, durante o tempo de pesquisa dele, que tal coisa é o melhor caminho. Ou não, pode ser que até ontem o melhor caminho seja tipo tal, mas com a mudança climática e aumento de temperatura, pode ser que agora tenha mudado o ambiente e tal semente seja melhor agora. Isso é investigação. Ou seja, nunca para assim. Não tem como você dizer a ciência acabou, descobrimos tudo. Dificilmente, tá? Qualquer área. Aí, classificação da ciência, né? Tem vários tipos de classificação, vamos pensar aqui em 3. Ciências puras e aplicadas, onde a gente tem o desenvolvimento de teorias ou, né, aplicação de teorias às necessidades humanas, seria ciências puras e aplicadas. E ciências naturais, né, onde a gente tem o estudo do mundo natural. E sociais, que já é a parte do comportamento humano. Né? Então, alguma forma de você classificar aí. Então, se eu pensar a computação, ela tem muito a ver com naturais, ciências naturais da Terra, né? Mas também tem a ver com ciências sociais, principalmente quando a gente está falando de equipe, trabalho em equipe, etc. Isso é ciência social, comportamento, trabalho em grupo. Né? Enfim, etimologicamente, né, metodologia científica significa aí o estudo dos caminhos. Então, metodologia, né, odos, logos. Então, a gente está estudando aqui em metodologia os caminhos, os melhores caminhos para seguir
né, no caso, metodologia científica, quais são os caminhos, quais são as melhores formas de eu fazer ciência. Isso que é metodologia científica. Né? Então, consiste justamente em estudar, avaliar as limitações de como é que as pessoas estão trabalhando hoje em dia pós-pandemia, talvez sair contando quantas pessoas usam o Slack e transformar isso numa tabela. Slack é uma ferramenta de colaboração, ou WhatsApp, do trabalho. Pode não ser o melhor método para essa pergunta de pesquisa, porque eu quero saber como as pessoas trabalham, etc. O trabalho que vai dar para eu sair perguntando quem usa o WhatsApp, quem não usa, né? Meio que é óbvio que 90% ou mais da população brasileira já usa, então para que eu vou ficar contando? Então, talvez não seja o melhor método de pesquisa, um método quantitativo e perguntando para a pessoa se ela usa ou não tal ferramenta para responder essa pergunta de pesquisa que é como é que as pessoas trabalham hoje em dia. Então, meio que óbvio, isso não é o melhor método para essa pesquisa. Talvez o melhor método para essa pesquisa seja, talvez, uma entrevista, uma pesquisa, né, de campo, com dados qualitativos, talvez seja mais adequado para responder essa pergunta de pesquisa. Como que você trabalha hoje em dia na pandemia? Algumas perguntas, algum questionamento sobre isso diretamente para as pessoas, de forma mais aprofundada, pode gerar com uma riqueza de detalhes maior, né, e mais resultados, enfim, e ajuda a gente a entender melhor esse fenômeno, como que a pandemia pode ter influenciado o trabalho remoto das equipes de desenvolvimento de software, por exemplo. Então, só para vocês entenderem, né, método é isso. Qual é a forma de pesquisar? Qual é a técnica que eu vou usar para fazer essa pesquisa? Vai ser uma entrevista? Vai ser uma pesquisa bibliográfica? Vou pesquisar na literatura aí o que já existe, né? Então, o que eu vou fazer? Então, o método científico, acabei de falar isso, né? É justamente esse tipo de processo, né? Então, como é que eu faço para chegar em tal resultado? Ou, na verdade, não quero chegar em tal resultado. Como é que eu faço para entender tal fenômeno, né? O resultado é consequência da investigação. Né? Então, para fazer a pesquisa, justamente essa linha de raciocínio. O método, o que fazer, e a técnica, como fazer. Então, a técnica, né, além do método, tipo, o que fazer? Eu vou a campo e vou fazer uma pesquisa de campo. Beleza. Talvez tenha sido o melhor método a seguir para aquele contexto, aquela pergunta. A técnica é como que eu vou coletar esses dados? Eu vou entrevistar, eu vou ficar observando as pessoas andarem na rua, para ver, sei lá, o fenômeno que eu quero observar, tipo, eu quero saber o uso do celular na rua. Aí eu preciso perguntar, fulano, tá usando o celular? Tipo, tu não viu que eu tava com o celular na mão usando? Tu precisa perguntar para a pessoa, fazer uma entrevista, né? Tu fica observando na rua e vai contando, por exemplo, 1, 2, 3, quantas pessoas vinham andando com o celular na rua distraídas. Então, isso pode ser, né, uma técnica de observação e contagem. Se vocês já viram, né, IBGE, por exemplo, acho que o IBGE faz mais entrevista, né, ele vai lá com a pessoa e faz aquele, na verdade, um survey, né, já tem um monte de pergunta pré-definida, que ele só vai te perguntando e vai adicionando ali. Mas vocês não devem ter visto ou percebido, mas quando você vai no shopping principalmente, existem alguns espiões, vocês não sabem, né, que existe esse cara, mas existe um espião que fica ali transitando pelas lojas, e dependendo do dia, ele fica meio que contando quantas pessoas saem com sacola daquela loja. Por quê? Porque alguns shoppings têm o aluguel proporcional à venda. Então, para que o shopping tenha uma noção se fulano está mentindo ou não, que está vendendo muito ou pouco, para dizer que o aluguel é menor, alguns colocam uns espiões que ficam observando, por exemplo. Fica ali contando, basicamente. Saiu uma sacola, saiu outra. Depois ele vai tentar inferir isso com outros dados, cruzar esses dados. Mas uma forma de obter esses dados, a técnica, é a observação, por exemplo. Ele foi lá e observa o que está acontecendo e tira parte da conclusão dele sobre isso aí. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até agora? Até agora não, professor, não da minha parte. Técnicas, né? Mas, enfim. Agora, falando um pouco mais sobre computação, né? Nossa área, engenharia da computação, sistema de informação, etc., ciência,
Então, a gente está falando aqui já de conceitos e parâmetros, né? Principalmente quando a gente está falando se você for pensar, a computação é uma área das ciências naturais, onde a gente utiliza aí, né, ferramentas, principalmente, para nos ajudar em processos. Se for pensar, por exemplo, o computador. Beleza, o computador, se for pensar lá na década de 40, 50, era uma calculadora gigante. Era para você fazer cálculos de criptografia, cálculos bancários, cálculo de folha salarial, esse tipo de coisa. Então, no fim das contas, a gente está falando aqui de processos. Tipo, a empresa já funcionava, já existiam empresas, as empresas precisavam pagar seus funcionários. Como que a empresa naquela época poderia otimizar seu tempo e pagar mais rápido os funcionários sem ter erro de cálculo, se ele fizesse tudo na mão e a empresa tem 1.000 funcionários? Computador. Você vê que o computador, a ferramenta, né, ela surge como uma forma de melhoria de processos. E aí, se você for pensar na ciência, da computação em geral, é isso. A gente está pensando aqui em como eu posso ter ou melhor aplicação desse material, desse objeto do computador, ou seja, aplicar o computador no contexto correto. Pensando em IHC, né, interface homem-computador, uma disciplina que vocês têm no curso aí. E a IHC é isso, é você entender quais são as melhores interfaces. Já tem um estudo, na verdade, feito, você aprende já vários conhecimentos que já foram gerados pela área, né, pelos pesquisadores da área, sobre quais as melhores formas de interação humano-computador. Seja ele texto, seja ele visual, seja ele o próprio mouse. Tipo, não existia mouse quando inventaram o computador. Alguém foi lá, inventou esse cara, ninguém deu bola para ele, depois foi testando, foi ver, olha, não, mas ele ajuda, quando vê, virou um acessório, né, um periférico aí conhecido. E existem outras, inclusive, outras ferramentas, né, que são, talvez, para alguns contextos, né, melhores que o mouse, como o joystick, né, para simuladores, etc. Então, isso é computação, é você tentar entender como esses objetos, né, esses produtos, eles estão relacionados principalmente com melhorias de processos, serviços, ou novos produtos ou novos serviços. Né? Se pensar hoje, estamos falando de startup, não sei o quê, nova moda, etc., novos aplicativos. Isso, na relação com a ciência da computação, está criando novos produtos e tentando resolver ou melhorar demandas da sociedade. Né? Então, criar um produto que ninguém vai usar não faz sentido. Isso tem a ver também com ciência da computação. Tá? Então, no âmbito da ciência da computação pura, né, estão envolvidos, né, teoria da complexidade, se for pensar computação para a computação. Esqueça a computação aplicada para para outras pessoas, sociedade. Né? Então, computação para a computação, a gente precisa criar novos ou melhorar os bancos de dados que a gente tem. Se for pensar, década de 50, o banco de dados precisava ter X KB. Hoje em dia, cada celular nosso tem 128 GB de HD. Nossa, 128 GB é muita informação, cara. Como que a gente chegou hoje em dia nessa quantidade de gigas? Foi muito estudo, muita... E aí, dependendo da área, né, a gente tem aí não somente computação, física, matemática, criação de modelos ou materiais, né, que vão conseguir armazenar esses dados na quantidade, com baixo consumo de energia. O próprio processador de um computador, né, tem aí nanotecnologia envolvida para você conseguir desenvolver um processador com o menor tamanho possível, né, os 14 nanômetros aí dos Core 5, Core 7. Aí quer baixar para 10 nanômetros, o que significaria 1 nanômetro? Não faço ideia do que seria 1 nanômetro. Assim, mas é muito pequeno. Então, eles estão cada vez mais diminuindo o tamanho da unidade menor daquele processador para tentar aumentar a velocidade, a eficiência, enfim. Então, isso é ciência da computação pura. Ela é voltada para ela mesma, seja em melhorias de materiais, seja em melhorias de processos. Se for pensar em linguagem de programação, por que inventaram uma linguagem nova chamada Java? Já não existia linguagem de programação orientada a objetos na década de 80? Existia. Existia já C++. Por que inventaram o PHP? Porque tal linguagem não dava tal suporte porque eu precisava. Então, eu precisei criar uma linguagem X para resolver tal problema. Ela resolve mesmo?
A gente pode fazer pergunta de pesquisa e ir atrás. Olha, para tal tipo de problema, tal linguagem, ela pode ser mais rápida. Para tal problema, tal linguagem pode ser mais lenta. E não pensar só em processador, pensar também em desenvolvimento, equipe envolvida, né? Enfim. Então, isso é ciência, tá? Então, os cientistas da computação atuam em diversas áreas, né? Se for pensar aí, desde o pessoal de engenharia da computação, engenharia de software, algoritmos, tudo que envolve a computação de uma forma ou outra, a gente, a gente, a gente tem aí, né, os cientistas da computação envolvidos, né? Então, se for pensar, uma coisa que de um projeto, por exemplo, aqui do FPA, que estão escrevendo um projeto para ajudar pessoas de uma comunidade aí do interior, que dentre os vários problemas ali, tem problemas de questão de informação, disponibilização de banco de dados, das informações daquela pessoa daquela localidade, criação de serviços digitais para atração ao turismo, por exemplo. E poderia entrar aí a computação, fazer pesquisa, criar qual seria o melhor aplicativo, quais seriam os requisitos para um aplicativo para atender esse pessoal. E aí, funcionou, não funcionou? Vamos testar, avalia, entrevista as pessoas. Pessoal, era isso mesmo? Entrevista no mercado. Olha, esse aplicativo não funciona. Sei lá. Então, isso é computação. Você entender, tá, dentre as várias possibilidades, entender aí, né, os fenômenos relacionados ao mundo ao redor. Estou dando vários exemplos assim, mas obviamente vocês vão criar os de vocês, né? Então, imaginem que você tem aí, mesmo que você esteja no início do curso, você tem aí um anseio profissional, sei lá, você quer trabalhar com Big Data. Ok. Quais são os desafios hoje de Big Data? O Google está aí, já tem aí 20 anos aí de Google, 20 não, muito mais, 30 anos de Google. E você tem já ferramentas consolidadas no mercado. E aí, como é que você pode avançar em cima disso? Será que não tem ferramentas que você consiga avançar e aplicar para outros contextos inimagináveis até anos atrás? Então, se for pensar, sim. Né? Então, o avanço na ciência da computação é basicamente você conseguir, primeiro, entender o que é a ciência naquele campo que você quer estudar, quer avançar, que seria a revisão bibliográfica, um passo importante para isso. Né? A gente viu os exercícios que eu passei para vocês, a revisão bibliográfica é uma forma de você conseguir entender o status quo, né? Poderia chamar assim, da ciência, entender qual o que sabe-se de mais avançado sobre aquele conteúdo. E a própria revisão bibliográfica pode ser uma fonte de informações para você saber qual é o caminho de melhoria. Porque você tem, fulano publicou em tal ano dizendo que isso aqui pode ser interessante. Ele testou e melhorou 10%. Já consigo melhorar mais? Posso ir lá e melhorar 20%. Você teve um avanço aí na ciência. Talvez tenha ajustado o algoritmo, utilizado um processador que hoje tem e na época não tinha. Isso pode ser a diferença. O mesmo algoritmo pode ser hoje mais eficiente que anteriormente. Né? Enfim, isso é investigação. Crie sua pergunta de pesquisa, coloque suas variáveis e teste. Né? E aí a ciência da computação, além dos vários formas que tem, né? Além do arcabouço teórico que é a ciência pura, vou pensar a matemática faz parte da ciência da computação, né? Matemática, cálculo, física. Se for pensar, vou fazer um joguinho, e o joguinho tem lá o fulano atirando no outro. Ok. Como é que funciona uma bala? Como é que você pode fazer no que o jogo simule de fato um tiro, que o tiro realmente tem uma direção e tal, e que a velocidade correta, a aceleração, ou desaceleração, né? Isso é física. Isso é física, tá? Por isso que a gente estuda um pouco, dependendo do curso, né? Um pouco de física também, porque caso queira entrar nesse mundo, a gente vai ter que fazer esses cálculos e programar a máquina para ela entender essa física. E na parte de criações experimentais, já seria a ciência aplicada. Se for pensar, existe até, por exemplo, pós-graduações com esse nome, né? Computação aplicada. Se for pensar aqui em Belém, por exemplo, na engenharia da computação, existe a pós-graduação em computação aplicada, onde a gente basicamente traz a computação e tenta resolver problemas de outras áreas, né? Como, por exemplo, energia elétrica. Como é que eu posso gerar um algoritmo para entender o melhor horário para eu usar a energia, economizar mais e salvar o planeta? Sei lá. Isso pode ser um estudo puramente algorítmico, né? Pode ser um estudo
baseado em entrevista, pode ser um cálculo que ele faça baseado em parâmetros do mundo, do mercado, e gere essa informação, né? Então, inclusive, já teve pesquisas que foram mais ou menos nessa linha aí de algoritmos, dados, análise, e depois geram um resultado com o contexto, né, com aquela resposta para aquela pergunta de pesquisa. Aí, dentre as várias questões aqui diárias e tudo, né, só para vocês entenderem, né? Então, quando a gente está falando aqui de pesquisa, obviamente novidade é fundamental, no sentido de que, assim, não necessariamente 100% novo, mas inovação tem relação com novidade, seja um novo algoritmo, seja um novo teste, seja uma nova ferramenta, seja um novo método, as mesmas ferramentas, só que usadas de forma diferente. Isso é novidade. E algumas vezes, dependendo da área, da sorte, a apresentação de um modelo novo é considerado como pesquisa em si. Isso é muito interessante, porque só pelo fato de você, vou fazer um novo aplicativo de delivery. Isso não é nada hoje em dia comparado com o que já se tem, né? Tipo, não faz sentido você dizer que isso é uma pesquisa científica com ineditismo. O mercado já tem aí, né, muitas soluções que resolvem esse problema muito bem, né? Uma solução para delivery, plataformas para isso. Se você tiver sorte, existem sim algumas áreas onde não tem nada, quando é aquela área que só tem, tudo é mato ainda, né? E você consegue, ao desenvolver uma ferramenta nova para aquele contexto, aquilo sim já pode ser considerado um resultado científico. Mas é porque, tipo, não tinha nada. Então, você consegue, nesse contexto, por isso que diz aqui que é sorte, né? Ter um resultado científico só por ter criado uma coisa nova. Mas normalmente não é assim. Na verdade, normalmente você tem que comparar. Você tem que, olha, fiz uma coisa que tem sua novidade e em face ao resto, em face à literatura, o que o meu tem de novo não tem? Então, a comparação com outras publicações é essencial, que foi o que eu passei para vocês na parte de revisão, né? Isso tem tudo a ver com a pesquisa, como forma de você realmente gerar um resultado. E aí, enfim, aí cada vez mais a ciência vai avançando, dependendo da área, quer que você tenha mais e mais resultados comparativos e mais aprofundados. Isso é natural, tá? E o conhecimento que a gente está falando aqui pode ter várias fontes, como a gente já falou. Inclusive, a gente já viu isso na primeira aula, né? Quando eu estava falando para vocês o que era qualitativo e quantitativo. Não sei se vocês lembram, né? Mas, basicamente, o qualitativo é observação do ambiente, né? Você está tirando informações no sentido de entrevistas, né? Observações, pesquisação. Você está entendendo ali, mas com uma explicação. Você não está contando as coisas, está dando números daquilo. Diferentemente do método, né? Você ter números. Entrevistei 50 pessoas e 20 usavam WhatsApp. Ok. Será que isso tem é uma forma boa de eu obter dados para minha pesquisa? Possivelmente não, só quero mais entender do que contar. Então, talvez uma qualitativa, que seria você buscar dados em campo, entrevistas e tudo, talvez fizesse mais sentido, como eu tinha comentado no exemplo anterior. E o tipo de pesquisa bibliográfica que vocês estavam fazendo, que é quando a gente vai para a área, né, para a ciência, vai para o que tem, para a literatura, que a gente chama de literatura de forma genérica, a gente vai para a literatura atrás dessas informações. E essas informações, e aí, a depender do método, elas podem ser simples de obter ou podem ser realmente complicadas, dependendo também da fonte de informação. Se você tiver que ler o artigo todo, vai ter que ler o artigo todo e vai ter que extrair, ter o poder de síntese e extrair o que ele está querendo dizer com aquilo, para depois comparar com outros, por exemplo. Então, uma revisão sistemática, ela tem, por exemplo, uma complexidade grande por conta disso, porque além de fato, você fazer uma pesquisa bibliográfica, você tem que justificar por que tal coisa não foi inclusa na pesquisa ou foi incluída na pesquisa. Porque eu li a introdução, o método, alguma coisa assim, mas li, entendi
e aquele entendimento fez eu ter tal decisão, se pode ou não pode incluir tal artigo. Então, essa pesquisa bibliográfica, ela pode ser simples, como vocês estão fazendo agora, né? E normalmente é assim que o pessoal faz, nível de TCC e tal. Você vai na literatura, pesquisa os artigos, pega os primeiros que encontrar e faz uma comparação. Isso aí já é uma forma de fazer isso. Mas, obviamente, em níveis um pouco mais avançados de pesquisa, como mestrado, doutorado, vão te exigir muito mais que isso. Vão te exigir realmente, será que esses 3 aqui eram os melhores artigos? Eram os únicos? Eram os melhores? Podia ter sido 50 artigos? O pessoal vai te fazer pergunta desse tipo aí. E aí, obviamente, você vai ter que justificar, né, a sua escolha, seja por quantidade. Nenhuma dúvida até agora, pessoal? Nenhuma? Nada? Não, professor. Tá tudo ok até agora. Beleza. Então, aqui na computação, além dos objetivos que a gente tinha falado, e aí isso tem a ver com vocês, tá? Ou seja, já falei para vocês que vão ter que fazer um trabalho no final, né? A gente vai falar isso na próxima aula. E aí, qual é o meu objetivo com essa pesquisa? Eu posso, por exemplo, criar um algoritmo. Eu posso criar um algoritmo, posso criar uma ferramenta, posso criar um protótipo. Então, tipo, a gente tem um problema e quero criar um modelo, uma solução computacional para aquele problema. Seja ele qual for. Então, por exemplo, eu posso ter um problema na Eletronorte, sei lá, na Celpa, né, que não existe mais, e eles têm um problema lá de gato. E eles querem uma solução para esse problema. Qual é a melhor forma de descobrir gato? Aí você pode pensar, nossa, eu vou lá na frente e fico vendo. Mas a solução tem um custo. Custo de, em cada casa, ter alguém olhando todo dia se está com gato ou não. Pode ser um custo caro. Agora, pensando em algoritmo, por exemplo, por que eu não faço um algoritmo que eles têm um sistema? Como é que eles geram lá o meu consumo? Né? Como é que eles geram o meu consumo no final do mês lá para eu pagar a minha continha? Então, eles têm um sistema que tem um total consumo. Uma inteligência e gera indicativos de que tal local está com gato, tal local está sem gato, por exemplo. Então, isso é uma pergunta de pesquisa interessante, um modelo computacional para uma solução, seja uma solução de mercado, por exemplo, uma pesquisa, né? Mas isso aqui é uma solução de mercado, a empresa precisa disso. E aí a gente pode criar métodos para chegar qual é o melhor algoritmo para isso, comparar algoritmos, verificar na literatura se já existem algoritmos para esse tipo de coisa, para outras áreas que poder copiar e trazer isso para a área de energia, por exemplo. Então, isso são formas de a gente criar um produto ou serviço para resolver uma solução, trazer uma solução para um problema real. Então, isso é uma forma de fazer isso. A outra forma aqui, pensando em tipo de objetivo, já é um problema de pesquisa onde a gente, né, tipo, já sabe que as pessoas trabalham remoto. Ok. Como é que as pessoas trabalham remoto no Pará? Tem algum estudo de forma aprofundada sobre isso? Não. Então, poderia fazer um estudo de caso. Fazer um estudo de caso, indo atrás de X empresas no Pará que trabalham remoto, antes ou depois da pandemia, entrevistar essas pessoas, ou seja, gerar um resultado aprofundado para tentar analisar depois se as do Pará são diferentes de outro estudo que já foi feito com São Paulo, por exemplo. Então, o estudo de caso nos ajudaria a entender de forma mais aprofundada, né, como tal fenômeno ocorre em tal local, no ambiente lá do estudo, e depois comparar isso com outros ambientes e ver se tem alguma coisa que faz sentido ou não, se o estudo pegou uma coisa que era meio estúpida e todo mundo sabia, ou realmente era uma coisa diferente, né? Enfim, aí tem outras formas aqui, como testes, benchmarks. Não sei se vocês já viram isso, mas é muito comum. Testes e benchmarks são experimentos, basicamente são experimentos em computação, quando você tem a saída de um novo processador, tipo, Core 5 geração 10, Core 5 geração 11. Aí você comprou lá o próprio Windows já tem isso embutido ali, quando você compra, né, e coloca lá o processador, ele faz um teste, né, da combinação memória do computador com o processador. Aí ele faz um benchmark ali interno e resulta ali, olha, esse teu computador deu 6,5.
por que meu computador é 6,5? Porque comparado com o resultado de testes pré-definidos, que testes pré-definidos são esses? Vários. Tem teste que ele tenta salvar 1 GB na memória RAM, depois tira e mede o tempo. Tenta salvar 1 TB no HD, sei lá, e depois a deleta e vê o tempo. Então, ele faz vários algoritmos pré-definidos que são testes e depois compara com os dos outros computadores, outras pesquisas, né, no mercado que já aconteceram. E ele vai dizer que o meu está tão bom quanto os 3 primeiros. Então, vai tirar uma nota boa lá, vai tirar um 9,5, por exemplo. Nossa, esse computador aqui é 9,5, porque comparado com os tempos dos outros que a gente já viu, está entre os tops. Então, isso é benchmarking, por exemplo. Isso é pesquisa, isso é basicamente o que vocês veem lá no dia a dia, quando abre o computador e liga lá e vê aquele negócio de performance lá, é basicamente isso. Ele avalia comparando com os outros. Isso é ciência. É uma ciência baseada em algoritmo, né? Obviamente, não tem uma aplicação assim de publicar um artigo sobre isso, mas é um experimento. Não deixa de ser um experimento para avaliar a performance daquele processador específico. Aquele computador, no caso, né? Que é uma combinação de processador, memória, etc., HD, etc. E aí, dentro das propostas de pesquisa em computação, vocês têm várias abordagens, aí, desde a abordagem teórica, né, que a gente pode criar uma técnica aí, uma tecnologia no nível conceitual, mas, obviamente, o mais comum, vocês devem imaginar o motivo, né, são propostas práticas, ou seja, são coisas que a gente vai ter que desenvolver um sistema, ou vai desenvolver tal algoritmo e depois testá-lo, né, e depois compará-lo com outras, né? Então, por exemplo, poderia fazer aquela pesquisa que eu tinha comentado com vocês agora há pouco, da avaliação do algoritmo para descobrir gatos. Então, posso publicar, olha, fulano e al. de 2020, 2019, publicou no seu trabalho que usou tal rede neural, que é uma ferramenta específica da inteligência artificial, e descobriu 80% dos gatos de um bairro. Aí você, nossa. Aí eu fui lá, usei uma outro tipo de rede neural convolucional de 50 níveis, sei lá o que for, estou inventando aqui, tá? Mas ele usou uma outra técnica, tentou acessar os mesmos dados daquele bairro e descobriu 99% dos gatos. E aí? Aí você vai comparar os dois resultados. Você vai dizer, olha, eu tive um avanço nessa ciência, nessa pergunta de pesquisa, usando o método científico, porque na prática eu fui lá e rodei esse algoritmo em cima de uma base de dados e gerei tal assim, assertividade. Vejam que não é tão simples assim, 90%, como é que ele chega em 90%, né? Como é que ele sabe que é 90%? Então, de alguma forma, aquela base foi preparada, foram criados casos ali, simulando realmente situações de fraude, né, de gato, e depois para comparar, para saber, eu sei que aqui tem 100 gatos, nessa base de dados aqui, tem dessas 1.000 casas, 100 tem gatos. Aí o cara vai lá e roda o algoritmo do fulano e descobre 80 gatos. Olha, chegou perto, ainda faltou 20. O outro vem e descobre 90 gatos. Opa, ficou melhor. O outro descobre 100 gatos. Opa, esse aqui bateu 100%. Então, isso é evolução de métodos, ferramentas, tá, pessoal? De ciência da computação, né, e de forma prática. Então, uma coisa que vocês podem fazer no trabalho de vocês. Estou dizendo que vocês vão executar, porque talvez falte para vocês nesse momento ferramentas no sentido de conhecer um pouco mais algoritmo, etc, etc. Mas planejar, achar perguntas de pesquisa interessantes, isso vocês conseguem fazer. Até porque nas próximas disciplinas do curso de vocês, aquelas relacionadas com projetos, projeto 1, projeto 2, projeto 3, etc., me corrija se eu estiver errado, mas isso está no currículo de vocês, tá? Projetos que são espalhados em vários semestres. Vocês vão ter que aplicar esse método, né? Esse método científico no sentido de forma prática, entender o que é um problema relevante, criar uma pesquisa para atender como objetivo, de alguma forma, amenizar aquele problema, descobrir as causas ou melhorar comparado com o que já existe e depois executar isso. Isso é um planejamento de uma pesquisa, tá? Que vocês vão já ter que fazer, né? E isso vai ser cobrado para vocês durante o curso todo o curso de vocês, até o final, o TCC de vocês vai ser um projeto, né? Vai ter que ter sua metodologia e vai ter que ter lá os objetivos e resultados. Basicamente isso, para vocês se formarem tem que entender um pouco de metodologia, um pouco não, bastante, tá?
E aí, né, vocês já viram também isso comigo, né? É legal que vocês já viram, porque vocês vão só associando, você já sabe o que é um artigo científico, né? E aí uma pergunta, aquele artigo primeiro que eu passei para vocês, alguém se habilita a dizer se ele é um artigo científico, técnico, ou dissertação, ou tese? Rapidola? Alguém liga o microfone e classifica aquele primeiro estudo lá da Jambu Tecnologia? Estão me ouvindo? Cola? Professor, eu vou chutar aqui, acho que é um artigo científico. Eu chutaria científico também. Quem mais acha que é científico? Alguém acha que é técnico? Alguém acha que ele é técnico? Ninguém? Vocês estão com medo de errar, né? Pessoal, não tenham medo de errar, pelo amor de Deus. Senão vocês vão basicamente... E, professor, Diga. eu tava pensando do fato de ser científico pelo senhor ter comentado, né, que o científico aborda os resultados e tudo mais, e naquele artigo ele aborda os resultados, e por esse fato, eu acredito que seja científico. Mas o que seria um artigo mais técnico, professor? Boa, boa. Então, o artigo científico, ele é sim científico, concordo com vocês. Ele pode ser sim classificado como artigo científico. Eu diria que ele é técnico também, mas ele também é científico, né? Mas aquele artigo eu também diria que ele é um pouco artigo técnico, porque ele meio que tem um relato ali de experiência, né? Se for ver, é um relato de como, né, foi implantado tal processo na empresa. Então, ele é como ele foi, assim, ele foi uma conferência, que é uma conferência técnica, que é o AMPS, que para fomentar que os resultados sejam colocados como artigos, eles cobram que os artigos sejam escritos junto com o pesquisador, com o professor, etc. E aí ele ganha esse ar de científico, sim. Mas, há um tempo atrás, bem antes, no início da conferência, eu acho, em outras conferências existem, você tem um artigo técnico escrito por empresa, mas que não tem assim uma formalidade em termos de metodologia, biografia, mas tem coisa técnica. Se você for pensar aí, tem várias, né, revistas ou canais hoje digitais que você tem lá artigos técnicos, né? Fulano está escrevendo como que você instala o PostgreSQL, o banco de dados na tua máquina. Como que eu faço tal coisa? Tem um passo a passo, está descrito ali, ó, tem figura. Passo 1, faça tal coisa. Passo 2, passo 3, replique, comente, revise. É um artigo técnico. É um artigo, tem um conteúdo, mas ele não está publicado em uma conferência, não tem uma revisão por pares, tipo de outros pesquisadores e tudo. Então, essa é mais ou menos a diferença aí que você tem aí entre um técnico e um científico, tá? Mas aquele artigo, eu diria que ele está na fronteira aí entre os dois, tá? Em técnico e científico. Realmente... professor? Diga. E tem um artigo técnico-científico com o nome artigo técnico-científico? Deve ter. Deve ter, mas eu já diria que ele é os dois ao mesmo tempo, entendeu? Sim. Que nem esse. Eu diria que ele é um técnico científico, mas eu diria que ele é um técnico e também científico. Tá? Se ele não tivesse a participação do pesquisador ali, ele teria saído com uma cara mais de artigo técnico. Tipo, como a empresa fez isso e não teria feito a revisão bibliográfica, nem nada disso. Né? Que é normalmente onde o cara técnico não vai focar, porque, enfim, o foco dele não é a parte científica, o foco dele é a técnica, né? E tese de dissertação, não precisa comentar o que é, né? É 100% científico, mas com foco aí no grau de formação, né? O próprio TCC, né? Ele entra aí como documento científico. A dissertação, que é no nível de mestrado, e a tese no nível de doutorado, são documentos, né, científicos aí. Também científicos, né? Além de serem classificados dessa forma. E as características, né? Enfim, você já sabe as características desse artigo, não precisa nem explicar o que é, né? Mas basicamente você tem que ser fiel às evidências. Não pode ficar escrevendo uma coisa que você não tem citação, você não tem, eu acho porque é isso, porque é. Por quê? Porque eu achei bonito falar isso. Será que alguém já pesquisou sobre isso? Será que alguém tem uma referência? Você vai ver nos artigos científicos que vocês leram, tem lá a referência bibliográfica, porque de acordo com fulano, tal coisa acontece. Então, daí meu raciocínio continua. Ou seja, eu não estou inventando uma coisa
Eu estou citando quem já pesquisou sobre isso anteriormente e chegou a tal conclusão, e dessa conclusão dele eu continuo o raciocínio. Vejo que é sempre de uma forma galgada em evidências, né, e resultados, para eu explicar uma coisa ou dar a minha contribuição. Se eu for dizer que eu acho que é isso porque eu sou um gênio e inventei agora, ninguém vai acreditar, isso não é ciência. Tá? Então, enfim, documentação científica é basicamente artigos, né? E aí a gente tem essas publicações aí. Essas publicações podem ser, né, diferentes meios, como, enfim, estou testando uma ferramenta, um processo, relatando um resultado. A gente já discutiu sobre isso aqui, né? Quais são os tipos de pesquisas que a gente pode fazer em computação. Só lembrando um pouco sobre isso, né? Mas não sendo exaustivo, os tipos de pesquisa têm relação com a própria área, né? Ou seja, bicho, não faz muito sentido eu fazer uma pesquisa em computação que seja somente conversar com as pessoas e tudo. Existe pesquisa assim? Existe, 100%. Mas se eu for só entrevistar as pessoas e perguntar como elas se sentem na frente de tal computador, se ela acha bonito aquilo, etc., eu dizer que aquilo tem mais relação com outra área, né? Mas não computação puramente, né? Tipo, beleza, eu posso entrevistar a pessoa e depois eu posso correlacionar essa informação com outros aspectos da máquina, da interação homem-computador, né? Entender coisa bem simples mesmo. Por exemplo, você pode pensar com a melhor interface gráfica para um deficiente motor, por exemplo. Tem pesquisa que já aconteceu aí na faculdade, na Facomp, né? Há tempos atrás, com pesquisadores, inclusive, já são formados, alunos, né, que já se formaram, mas que desenvolveram interface gráfica que tinha já outras pesquisas acontecendo, dizer que tal tipo de botão, tal tamanho, era adequado para o celular, para tal pessoa com deficiência motora clicar e não ter problema, porque o botão estava pequeno. Essa pessoa foi lá, desenvolveu a ferramenta, o aplicativo, e foi a campo. Testou, teve revisão bibliográfica, que indicava quais seriam os tipos de botões, ou técnicas, ou outras ferramentas já feitas. Teve a proposta de solução feita, desenvolvimento de uma ferramenta e tudo. E depois teve ida a campo. Pega aquela ferramenta, leva para as pessoas que têm deficiência motora, 10, 15, 20 pessoas, quantos vocês conseguirem que participem do estudo, dá para ela o celular na mão dela, mede o tempo, aí tem que ver qual foi o método que ela usou, mas enfim, métricas utilizadas, mas medir o tempo de clique, medir o tempo que a pessoa termina de fazer tal tarefa no celular, com um botão pequeno, com um botão grande, depois gera uma planilha com esse resultado, depois compara, depois chega à conclusão, olha, o botão maior é melhor, porque está aqui a estatística, está aqui a observação, está aqui a ferramenta. Isso é pesquisa, tá? Em computação. Estou citando aqui apenas um exemplo, tá? E aí a documentação técnica, inclusive já passei para vocês também, né? É legal disso porque a gente já vai aqui só relembrando. Então, a documentação técnica, você já sabe, né? Tipo de documentação técnica, documento técnico científico, artigo. Ok, você já sabe o que é um artigo. E agora, a documentação científica em si, existem também formatações, ou seja, campos que são obrigatórios ou campos necessários para que você tenha uma descrição boa de uma pesquisa, né, que são a documentação científica. Dentre as várias possibilidades, tem a questão da formatação em si, que aqui eu cito a ABNT. Então, vocês têm que saber o que é a ABNT, apesar de eu odiar ela, mas vocês têm que saber o que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Eu estava brincando, que eu odeio a ABNT, mas no sentido de que existe um padrão brasileiro de formatação de trabalhos, de fonte, campos, né, texto, citação, só que ela não é única, né? Então, a Sociedade Brasileira de Computação, por exemplo, a SBC, ela, dos seus eventos, né, científicos nacionais, ela criou um template também para a publicação dos seus trabalhos, que é aquela formatação que eu passei para vocês no segundo trabalho. Então, aquilo é um tipo de documentação científica padrão. Título, autores, referência de onde eles são, resumo ou abstract, se for em inglês, introdução, desenvolvimento, conclusão, citações, referência bibliográfica. Então, isso é uma documentação científica. Então, vocês já viram lá, quem baixou a tarefa viu lá, o template SBC. Aquilo é um formato, é uma ajuda para você, é um guia para você criar uma documentação científica,
um artigo, no E aí, caso. professor? Diga. Que é bem diferente, por sinal, né, da BNT, algumas regras ali de espaçamento, de parágrafo. Sim, sim, sim. São muito diferentes. Isso, se você for, isso eu tô pegando aqui SPC, tá? Se for pegar lá a I3E, né, que é I3E Software, cada assim, a entidade dessa, normalmente ela tem já um template próprio de formatação. Porque no fim das contas, a formatação é apenas uma forma de ver, porque o que importa é o conteúdo, né? Então, Sim. acaba que, pô, vou fazer um artigo da SBC ou da I3E, bom, tem que ter título, tem que ter autores, tem que ter resumo, tem que ter introdução, tem que ter referência bibliográfica. Independente do artigo que você vai escrever, se tu faz um artigo, diz, ó, esse aqui é meu artigo científico, não tem nenhuma seção referência bibliográfica, tá errado. Tem E, alguma coisa professor, muito errada aí. e em relação ao relatório, era para fazer o resumo e o abstract? Que eu lembro que você comentou lá sobre introdução, justificativa. Isso Eu... não, no trabalho eu não pedi, não pedi ainda, Ah, tá? tá. Ok. Mas é justamente a ideia é criar esse desconforto em você, esse tipo de pergunta. Nossa, era para ter, não era para ter? Porque vocês já vão vendo que aquilo tem que ter, né? Sim, Um sim, trabalho justo. científico, né? Aquilo tem que ter. Então você aprende por osmose. Você vê um artigo e depois vê o seu e fica se perguntando, entendeu? A ideia é provocá-los a pegar o negócio na prática ali e depois vocês mesmos se fazer essas perguntas. Então, já respondendo, obviamente, no trabalho eu não cobrei, mas no trabalho final de um artigo tem que ter Sim. introdução, tem que ter o resumo, de preferência que você faça lá um resumo em português e um abstract em inglês. Mas eu não sei inglês. Ok, usa o Google Translator lá e faz, mas já se acostume que um trabalho em português tendo um abstract em inglês é interessante, inclusive para a indexação desse conteúdo, para depois ele ser fácil ser encontrado. Ou se você sabe inglês, faz logo tudo em inglês. Tá? Assim, a questão da... Isso é mais uma questão tipo de como que eu posso escrever uma coisa que as pessoas depois vão citar? Porque como é que eu vou citar uma referência bibliográfica de que eu não entendo aquela língua? Imagina, um alemão vai referenciar meu artigo. Como está escrito em português? Aí, enfim, é um ponto polêmico, mas, assim, inglês, para quem trabalha com ciência, é obrigatório, pessoal. Não tem como fugir disso. Se você quer avançar para a carreira acadêmica, para fazer um mestrado, doutorado, tem que saber inglês. Ah, eu tenho que ser super safo em inglês? Não, você tem que ter uma leitura ali de ler, entender, compreender, escrever minimamente, mas também você precisa ser um cara que vai escrever lá uma tese em inglês, até porque eu fiz uma tese em inglês e eu também não sou. A minha tese foi toda escrita em inglês e eu não sou nenhum nativo em inglês, mas eu uso ferramentas como o próprio Word e outras ferramentas que te ajudam com gramática, com coisas. Obviamente eu sei inglês, mas eu também não sou expert. Eu não escrevo um texto 100% correto, mas eu vou ajustando com as ferramentas. Então, você se quer seguir para uma carreira de mestrado, até porque no mestrado você tem que fazer prova de proficiência, né? E no doutorado também. No doutorado, acho que me exigiram só uma, mas até um tempo atrás exigiam duas línguas, a depender do programa. Então, você tinha que ter o inglês e mais uma. Duas línguas estrangeiras para poder, vamos dizer assim, estar qualificado a defender. No meu caso, só foi exigido o TOEFL do inglês. Eu fiz a prova de certificação, é obrigatório se ter uma certificação em inglês para poder defender o seu doutorado. Em mestrado, dependendo do programa, também tem isso. Tá? Isso é só um apêndice, mas tipo, importantíssimo vocês se tocarem disso. Tá? Não estou dizendo que eu vou cobrar de vocês escrever em inglês. Eu estou evitando ao máximo passar para vocês conteúdos em inglês, de artigos, mas é muito complicado. Assim, a própria computação no Brasil, se você pegar o Simpósio Brasileiro de Direito de Software, o Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, nos últimos anos, 99% dos artigos estão 100% em inglês. Ah, mas é uma conferência brasileira. Mas tem isso. Como é que a gente vai fazer com que a ciência brasileira seja citada no mundo, se ninguém entende o que a gente escreve? Né? Vou ter que escrever em inglês, então. Assim como os caras na França, na Rússia, escrevem em inglês para que eu saiba o trabalho dele e que depois eu possa citá-lo. Se eu escrevo e ninguém sabe que eu existo, eu nunca vou ser citado. E a ciência meio que é isso, né? Você ter um resultado que as pessoas consigam, né, visualizar essa informação, ter esse alcance. Beleza, pessoal? Conseguiram entender até aqui? Beleza, professor. Beleza. A gente está aqui indo para os finalmente, né? Deixa eu avançar aqui. Mas enfim. Então, o que a gente tinha conversado, né?
sobre pesquisa, só a classificação mesmo, né? Então, pesquisa básica ou fundamental é quando a gente está pensando aqui em um fenômeno puro, né? Tipo, eu quero conhecer o comportamento, a física, né? Tipo, como é que a natureza funciona. É que eu chamaria de pesquisa básica. Em computação também tem pesquisa básica. Eu quero saber qual é a melhor, sei lá, talvez a aplicação ali de processadores, uma coisa básica da computação por computação. Talvez não seja nem básica isso, né? Mas enfim, é porque a gente está muito em cima dos outros resultados, né? Tipo, a computação só é possível por conta da física. Porque tem um negócio ali, tipo, muita pesquisa básica em física, de fundamentos de eletricidade, né, eletrônica, circuitos, condutores, para a gente chegar no nível de, olha, nesse nível aqui tem 0 e 1. Um. Aí o 0 é informação, é sem informação, e 1 é com informação. E se eu combinar milhões de zeros e 1, eu tenho um programa rodando, que eu tenho sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Booleana. Isso é física. Então, a nossa ciência acaba que ela meio que dificilmente tem uma pesquisa básica ali, né, ou fundamental, porque a gente está em cima do resultado dos outros. Então, para existir um computador, tem trocentas mil pesquisas que já foram realizadas em física, matemática, etc., para dizer, aquilo funciona. Agora eu começo meu computador em cima que na verdade é uma pesquisa aplicada, ou tecnológica, que é já o objetivo a aplicação dos conhecimentos básicos e a geração de novos produtos ou processos. O próprio computador é o resultado de uma pesquisa, de várias pesquisas básicas que juntaram numa tecnologia. Que ali aquela placa, aquele circuito, que a gente olha só a tela aqui funcionando, bicho, tem muita coisa ali física rolando. O próprio monitor, LCD, LED, que você está vendo na sua frente aí, é o resultado de muita pesquisa em física, que essa física aplicada pensou-se, olha, vou primeiro descobrir como se faz luz. Aí ele vai lá, faz uma luzinha. Agora, como é que eu faço uma luz com o menor número de energia, com tal fiapo de fio lá? Aí ele gera um LEDzinho lá, que tem um negócio microscópico que gera luz. Como é que eu faço agora para isso ser integrado numa tela de 1000 por 24 por 24? Aí ele já vai aplicando a física em cima, né, do resultado ali no caso aqui da eletrônica, basicamente computação. Né? E então você vê a computação basicamente, né, está ligada à pesquisa aplicada ou tecnológica. Aí no campo da pesquisa científica, da pesquisa aplicada ou tecnológica, a gente tem várias formas, como eu já tinha falado. Tem a pesquisa chamada exploratória, onde a gente quer descobrir aí inovações tecnológicas de forma exploratória, o próprio nome diz, né? Tipo, a gente, olha, vamos testar? Olha, já testei aqui essa rede neural com 3 camadas. Vamos fazer rede neural até 1000 camadas? Vamos fazer com 100, 200, 300, e vamos ver se tem algum resultado. Pode ser que a gente descubra essa pesquisa exploratória que até 500 camadas é suficiente para resolver os problemas que eu preciso. Daí para cima, é desperdício computacional e de memória de computador, por exemplo. Ou seja, eu vou explorando, eu vou criando variáveis e variações dos dados para depois descobrir limites, limiares, enfim, como as coisas estão funcionando. Conhecimento, gerando conhecimento aqui sobre a eficiência de criar uma rede neural, que é uma parte da IA que vocês vão descobrir com certeza lá na frente do curso de vocês, qual é a melhor IA para tal tipo de problema. Você vai descobrir lá que nem sempre infinito, um número de memória, etc., é melhoria. Pode ser que chegue tal momento que ele trave ali e não funcione mais, por exemplo. Outro tipo de pesquisa, pesquisa descritiva, né? Então, o que eu fiz na minha tese, por exemplo, parte da minha pesquisa era uma pesquisa descritiva, porque eu tinha lá um fenômeno técnico, ou seja, trabalhar o remoto, as pessoas trabalham remoto e será que isso tem relação com a parte técnica lá de teste, produtividade? Foi o que eu fiz. Eu fui lá, conversei com as pessoas e na minha tese, basicamente, eu tenho uma descrição disso, né? Então, eu tenho uma descrição de como que as pessoas faziam, né? Então, elas faziam isso, 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 isso. Também na minha pesquisa, eu tenho uma parte que é chamada explicativa, porque lá no início da minha tese, eu tento também, tipo, olha, beleza, é assim que funciona, então a parte qualitativa eu diria que foi descritiva. Agora a parte do método misto que eu fiz, que eu juntei qualitativo com quantitativo, no final, juntando tudo isso, era uma pesquisa explicativa, porque eu tentava, olha, esse é o fenômeno.
As pessoas trabalham remoto, testam software, etc. Tem esses dados. Está aqui como funciona hoje, está aqui como os meus dados me dão essa descrição, e está aqui o resultado, que é a explicação. Talvez por isso, isso funcione. E aí eu tenho lá até os resultados estatísticos, né? Que a gente chama aqui de generalização, né? Tipo, o quanto o meu resultado ele pode ser utilizado para outras empresas. Então, tem um nível de generalização dos meus dados, porque a estatística vai me dizer isso, olha, o resultado aqui disse isso, mas a estatística está dizendo que isso aqui não é relevante, tá? Então, basicamente só funciona lá onde tu observou. Isso é possível, tá? Enfim, apenas uma classificação aqui, não se atentem somente ao que tem aqui, mas forma de pesquisa, né? Em um nível, além dos objetivos, no nível de procedimento, aí tem, né, de fato, forma de fazer essa pesquisa. Aí estamos falando de pesquisa experimental, a gente está buscando aqui, basicamente, descoberta de novos métodos, operacional, quando a gente quer comparar resultados, ferramentas e entender qual o melhor, né? Aí eu vou descobrir métodos, buscando o melhor resultado. Eu vou comparar o processador Core 5, Core 7 e ver qual é o melhor. Isso é operacional, eu quero saber, na prática, é A ou B ou C ou D. Isso é operacional, né? Estudo de caso é quando eu quero entender como isso funciona em um ou mais contextos. Eu quero, beleza, eu quero saber como é que uma empresa de jogos trabalha. Tipo assim, não quer dizer que isso ninguém saiba, mas como é que funcionam as empresas de jogos hoje em dia, 2021? Como é que elas ganham dinheiro? Como é que elas fazem isso? Eu poderia, então, fazer entrevistas e observações em 3, 4, 5 empresas e depois juntar esses dados e dizer, olha, fiz um estudo de caso sobre como funciona, o resultado é esse. De acordo com a minha pesquisa, a maioria trabalha com jovens em tanto, eles trabalham mais nesse mercado hoje em dia, de gamers desse tipo aqui, eles têm esse mercado de divulgação de marketing, eles ganham dinheiro muito assim. Então, você vai fazer um estudo de caso, descrevendo o resultado de uma pesquisa de campo, né, ou não, mas enfim, uma pesquisa que descreve, né, um fenômeno, um resultado em um determinado contexto específico. Em último nível aqui, a gente tem, né, após os procedimentos, sobre a questão de controle. E aí a gente tem justamente as opções de laboratório, que é quando a gente tem, assim, mais próximo do laboratório, quando a gente tenha dito, assim, controle ou maior controle sobre variáveis. O que é variável? Então, imagina que você quer entender como uma empresa de software funciona. Aí você vai lá, né, e vai tentar fazer com que todo mundo da empresa esteja olhando para você no momento da entrevista. Todo mundo parado. Impossível. Isso não vai acontecer. Você não tem como entrevistar todo mundo da mesma forma, com atenção 100% para você. Então, você vai entrevistar, vai agendar. Então, isso é o que a gente chama de pesquisa de campo, onde você não tem um controle sobre as variáveis, a agenda da pessoa. Eu quero entrevistar a pessoa amanhã. Só pode ser em dias pares as entrevistas, porque não sei. Você não tem controle sobre isso. Você não vai ter controle sobre a variável data, sobre quantidade de pessoas que trabalham na empresa. A empresa tem os funcionários. Se a empresa falir amanhã, você não tem controle sobre isso. Você não vai ter que escolher só empresas que vão estar vivas até o final do ano, não vão falir. Não tem como você saber. Então você não tem controle sobre isso, mas você faz a pesquisa, chamada pesquisa em campo. Você está suscetível a que outros fatores externos àquilo que você controla também influenciem sua pesquisa, que foi uma coisa que perguntaram na minha defesa da minha tese, né? Será que a pandemia não influenciou a entrevista do pessoal? Para minha sorte, eu entrevistei todo mundo antes da pandemia, né? E aí eles não puderam fazer essa pergunta para mim. Será que o teu resultado não foi influenciado pela pandemia? Eu não tinha controle sobre isso. Ninguém tinha controle sobre a pandemia. Mas como eu fiz essa pesquisa antes da pandemia, ela não foi considerada como possível influência externa para o meu trabalho, né? Então, a pesquisa de campo, eu fui a campo pegar esses dados, mas que não foi influenciado pela pandemia, eu não fui. Se tivesse feito em laboratório, eu talvez tivesse um controle maior, tivesse pegado estudantes, todo mundo no mesmo nível do curso, para fazer um experimento no laboratório. Mas aí teria outros problemas que eu me questionar. O seu resultado, feito com estudante, será que poderia aplicar para uma empresa de verdade? É feito com estudante. O estudante não tem mais experiência com uma empresa de verdade. Eu concordaria com os caras 100%. Ok. Então, isso é pesquisa, tá, pessoal? Você entender qual é a melhor forma, e nem sempre você vai ter controle de tudo, mas dá para fazer certos
tipo de pesquisa em laboratório, em computador, é o que a gente chama in silico, né? Em sílico no sentido de silicon, né? De silício. Então, tipo simulação, rede de computadores, tem muitos estudos que são baseados em simulação, que o cara não vai para campo, não faz nada, o cara roda os algoritmos no computador, gera os números e os dados no MATLAB e outras ferramentas e tem o resultado científico ali, ó. Tá aqui o cálculo que me diz que tal protocolo de rede é melhor que tal outro protocolo. Pesquisa em laboratório, com controle de variáveis. Agora, se ele levar esse mesmo protocolo lá para uma rede, numa empresa de verdade, vai funcionar igual? Pode ser que não. Mas naquele contexto laboratório, os resultados indicam que tem um potencial de melhorar o algoritmo, o roteamento da rede, etc. Né? Beleza, pessoal? Deu para entender essa diferença aqui, dessa classificação? Então, a gente vem desde a pesquisa científica básica fundamental, descritiva, depois vai para o operacional, estudo de caso, e depois mais para o lado aí do experimental, né, que seria a pesquisa em campo ou em laboratório. E aí a grande questão aqui no final é, eu tenho que saber balancear, porque eu, por exemplo, na minha pesquisa de doutorado, eu tinha os dois. A minha pesquisa em laboratório, que foi basicamente o que eu fiz lá na parte estatística, né, na regressão linear. Então, tinha controle das variáveis, não tinha ninguém falando ali, não sei o que, não. Tá aqui os números. Os números rodaram e me deram o resultado da simulação. Só que depois eu precisei de outros dados. Aí eu fui para campo. Aí para campo eu tive outros dados. E eu juntei tudo isso no resultado final. Então, a diversidade de dados e informações hoje em dia na ciência está em moda, tá? Então, você conseguir comparar seus dados com diferentes fontes, cruzamento de informações, diferentes fontes, é uma tendência, porque isso aumenta, vamos dizer assim, a viabilidade do teu resultado, no sentido de, olha, eu tenho uma explicação que já tem várias vertentes aqui, né? Uma explicação que é só de um jeito, né? Mas, enfim, assim que você vai fazer pesquisa para vacina hoje, você tem pesquisa em laboratório e depois pesquisa em campo. Como, por exemplo, alguns medicamentos aí que se demonstraram promissores em laboratório, né, ivermectina, etc., que você colocava só o vírus e só o remédio, ele, nossa, matou. Aí, beleza, vamos agora para o estudo em campo. Aí botava nos animais, etc., e não era o mesmo resultado. Por quê? Porque em laboratório você tem só o vírus e o medicamento ali. Então, só os dois. Mas quando você vai para o corpo humano, o corpo de qualquer animal, você tem outras coisas envolvidas. Você tem um medicamento diluído em sangue, diluído em outras bactérias envolvidas também. Eles não se chocam diretamente, não se encontram. Então, de fato, como é o caso da ivermectina, por exemplo, alguns estudos relatavam que tudo bem, ele mata, mas dentro do corpo, a dosagem necessária para poder matar o vírus, dentro do corpo humano, é meio que fatal. Meio que eu mataria o ser humano antes de matar o vírus. Então, não é viável. Então, é justamente a combinação de pesquisa em laboratório e pesquisa em campo. Isso é pesquisa, isso é ciência. Né? Ninguém vai dizer, olha, vi no microscópio que tal coisa cura tal doença. Ok, faz uma vacina disso e taca em todo mundo. Nunca. Porque nesse caso você tem que ter outras fontes de informação, outros cruzamentos, vocês estão falando de ciência natural, né? Natureza, ser humano. Não adianta dizer que só funciona no microscópio, vai funcionar em todo mundo. Tá? Isso é ciência. Beleza? Beleza, professor. Vou dar um stop aqui.